seguinte, não deixe de assistir domingo, dia 7, a véspera da comemoração do Dia da Infâmia, o 8 de janeiro. Não deixe de assistir, porque muitos fatos que estão sendo revelados nesse filme da Júlia Duarigi. Aliás, ela já fez um filme muito bom, O Lula Preso. E agora o 8 de janeiro, o Dia da Infâmia. Isso tudo foi planejado, muito bem planejado, pelo ditador de brinquedo. Quando os 3 comandantes das forças e o ministro da Defesa foram demitidos porque não quiseram cumprir ordem absurda, e ele não contava com esses 4 oficiais generais, porque eles são cumpridores da Constituição e das leis. Na verdade, o comandante do Exército, Edson Crujol, o da Marinha, o da Aeronáutica, o general Fernandes, né, que era o ministro da Defesa, não compactuou com ilegalidade. E ele, o que ele fez? Ele tirou, que ninguém, nem na ditadura aconteceu isso, de se tirar os ministros, os 3 ministros, nem na ditadura. Você vê a ousadia. Quando o Geisel falava que esse cara era o lixo, ninguém prestou atenção, né? Então, vejamos, o pessoal invadiu. Eu já falei que o Múcio escolheu mal, né? Escolheu o Júlio César Arruda para comandante do Exército. Escolheu mal. Ele tinha que escolher um legalista. Muito bem. Se nós tivéssemos um Auro de Moura Andrade, ele ia declarar vago o cargo de presidência da República, como ele fez com o Jango. Mas nós não tínhamos um Auro de Moura Andrade aqui. Nós tínhamos o Pacheco. E daria a posse ao Lula e estava tudo certo. Ao Lira, né? Que era o presidente da Câmara. Mas isso não aconteceu. Nota-se que o ministro da Justiça abriu um leque para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, você tem aqui Estado de Sítio, Estado de Defesa, Intervenção Federal e GLO. O senhor tem que escolher o que o senhor vai fazer. Ele agiu mal. Ele tinha que explicar para ele, olha, GLO nem pensar, Estado de Sítio, Estado de Defesa nem pensar, porque o problema é Brasília, e está a Intervenção Federal. E quem que agiu na Intervenção Federal? Foi a Janja. E lá em Araraquara, segundo o depoimento e as declarações do Edinho Silva, prefeito de Araraquara, Lula, GLO, nem pensar. É isso que eles querem. Se você dá o poder para eles, eles dariam um golpe. Só que tem uma coisa, eles jamais colocariam um capitão que foi enxotado do exército para ser o ditador, né? Não seria ele, não. Nem pensar nisso. Entendeu? E o povo foi, durante 4 anos, estimulado ao golpe, a uma ditadura, com a volta até do AI-5. Então, o verdadeiro salvador do Brasil de uma ditadura que talvez fosse mais violenta do que a ditadura de 64. Porque esse cara dizia
aos berros que a ditadura matou muito pouco, tinha que fazer que nem a Argentina fez, matar mais de 30 mil, e o primeiro seria o Fernando Henrique. E ali, o Antônio Carlos Magalhães pediu a cassação dele. E o Michel Temer não atendeu esse pedido. E isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Foi colocando a família na política, né? Você vê que no impeachment da Dilma, ele dá o voto dele em homenagem a um torturador sanguinário, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi denunciado pela Beth Mendes ao Sarney de que ele era um torturador do boicote de São Paulo. Ela era deputada federal, foi na posse do presidente do Paraguai, ele estava lá com adido militar, ia ser promovido a general, e foi falar com ela. Dirigiu a palavra a ela junto com a esposa, e ela virou as costas para ele. E ali acabou a carreira dele, encerrou a carreira dele. Mas esses caras que estavam junto com esse filhote de ditador, como Heleno, Braga Neto, eram os caras que serviam ao Frota. O ajudante de ordem, o Heleno, ele ia, juntamente com o Frota, pro boicote da Barão de Mesquita, para assistir às torturas. E tentaram dar um golpe em outubro de 1977. Só que o Geisel era um homem íntegro e firme. Mandou embora. Foi demitido do cargo de ministro e colocado na reserva. E depois morreu e sumiu. Então esses caras ficaram aí, com saudade da ditadura. Por causa dos benefícios, da grana, dos cargos, né, que eles tinham, que os familiares tinham, cargos comissionados. Vai lá, pergunta lá quem quer cargo comissionado que eu dou. Era assim que funcionava lá no governo anterior. Tanto para militares, como para juízes, membros do Ministério Público e todos aqueles que se somavam ao planejamento, à preparação do golpe, porque eles queriam se perpetuar no poder. Essa que é a grande realidade. Então vocês têm que hoje dar uma placa para a Janja, porque o Lula, coitado, o Lula não tem conhecimento. Ele pode ser um cara muito popular, mas a sabedoria foi dela. Ela que foi a sábia, mais sábia do que o Flávio Dino, porque o Flávio Dino jogou o leque para ele, mas ele deveria ter dito: presidente, a Constituição fala nisso, mas a meu ver, aqui em Brasília, o senhor teria que decretar a intervenção. GLO, nem pensar que você vai entregar poder aos militares, e é isso que eles querem. Não, ele deixou o presidente decidir. Aí, se ela não fosse uma moça dotada, uma senhora dotada, né, de conhecimentos, o Brasil hoje estaria numa ditadura. Né? Então, foi isso que aconteceu. Aquilo, houve uma preparação a partir do momento. Ele já preparou desde o início que assumiu. Quando ele foi diplomado, ele disse para Rosa Weber: mas eu ganhei no primeiro turno. Eu sofri fraude no primeiro turno. Ali era para ter aberto um inquérito. Mas a ministra Rosa Weber não fez, e nem o Ministério Público Eleitoral. Então, ele ficou espalhando essa mentira durante todo o seu governo.
Assim como o Trump, ele é a cópia do Trump. O que o Trump diz? Perdi as eleições pela fraude dos votos do Correio. Mas os votos do Correio sempre foram feitos pelos democratas. Né? Na Geórgia, tá entendendo? Eles não iam lá votar, votavam pelo Correio. Qual a prova que ele tinha? Nenhuma prova. Era apenas de joga. Né? E o gado ignorante, tudo que o seu chefe psicopata fala, eles aplaudem. Eu conheço um que dizia assim, mas por que não volta para acabar com essa briga? Por que não volta o voto impresso? Porra, o voto impresso? Porque só o Brasil que tem isso, ninguém tem, Estados Unidos não tem, Europa não tem. Comparações, porque um idiota espalha isso. Ele foi eleito várias vezes, assim como seus familiares, pelas urnas eletrônicas. E ele nunca mencionou isso. E houve fraude. Mas o ideal é espalhar, é propagar. Se perder é porque houve fraude. Mas eu vou dizer que houve fraude também se eu ganhar. Porque nas próximas eleições eu consigo colocar as cédulas, o voto escrito, e a milícia vai trocando as caixas e tirando os votos do meu opositor e colocando para mim, anulando. É assim que eles faziam. Getúlio acabou com isso, quando ele criou a lei eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Mas mesmo assim, ainda havia fraude. O Brizola, inclusive, denunciou essa fraude em 2002 e conseguiu ser eleito governador do estado do Rio, que a ditadura não queria que ele fosse governador do estado do Rio de jeito nenhum, porque foi o único que eles não conseguiram matar. Então, salve a Janja, a mulher heróica que salvou o Brasil de uma ditadura. E tem provas sobre isso. Assista o filme de Júlia Duaride, domingo, da Globo News. Valeu, pessoal. Muito obrigado.